Sejam todos muito bem-vindos. Agora é o início de uma nova jornada. Vocês estão preparados? Eu, Gabriela Gonçalves, juntamente com a Sandra Lima, estamos aqui para iniciar um novo quadro. O quadro Coração Sem Fronteiras. Eu estava aqui pensando que há 24 anos atrás eu pensei que Deus tivesse feito a cura completa do meu coração, mas quando eu encontrei com a Sandra, eu percebi que ainda faltava muita cura para o meu coração. E hoje, juntas, após acessarmos tanta cura, estamos aqui para trazer cura, integração, para que possamos viver transformação e muita saúde em nossas vidas. E já para iniciar, vamos começar com a apresentação. Então, Sandra, diz pra gente quem é a Sandra Lima. Muito boa tarde a todos. Aqui, Brasil, São Paulo, 11 de julho de 2025. Boa tarde, tá um friozinho que eu adoro. Sejam todos muito bem-vindos. Para todos vocês que vão assistir, que vai chegar a nossa mensagem, a nossa voz. Eu estou muito feliz, emocionada, honrada de estar aqui com a Gabriela, que juntas acessamos tantas camadas, tanta cura, e hoje ela já compartilhava muitas histórias, mas agora é em um outro lugar. Mas antes de falar de tudo isso, vamos falar, eu sou Sandra Lima, sou neta. Minha gente, esse podcast de hoje é especial Dia das Avós. Por quê? Porque mês de julho é o mês das avós. Então hoje, muito do meu coração, do coração da Gabriela, para todas as avós, em especial para as minhas. Terezinha e Zilda, minhas avós. Nós estamos aqui, o especial Dia das Avós, e também com um movimento bem bonito, bem especial que nós queremos agora levar para o mundo, que é saúde entre as mulheres. E é nisso que nós vamos falar. Então, eu sou Sandra Lima, neta, filha, sobrinha, tia e mãe. Tudo que eu faço hoje dentro do desenvolvimento humano, seja podcast, seja vídeo, seja palestra, seja escrever, começou com o desejo de contar o milagre da história do meu filho. Coração tem um para quê? O meu, do meu filho, do meu pai, da Gabriela. Então eu comecei todo um projeto na minha vida a partir de querer contar o milagre que aconteceu com a vida do meu filho Rafael. E no meio do caminho, também descobri que essas histórias com o coração começavam há muito tempo na minha história, na minha família de origem. E a partir disso, escrevi 2 livros, já estou indo aí para o 3º, e comecei a dar palestras, dar treinamentos, mentorias, até que, há 1 ano e 11 meses, a Gabriela chegou em um treinamento presencial que eu fiz. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho dessas histórias. E no meio do processo, a Gabriela já fez comigo 4 mentorias em grupo, já fez atendimentos individuais, já fizemos podcasts, nós já tivemos outros podcasts, já fizemos várias lives e ela no processo, ela foi aí compartilhando com todo mundo. Só que agora a gente está aqui em um outro lugar. Agora a Gabriela já é host, porque hoje foi ela que começou, a apresentadora, e é nesse lugar de quem descobre o mestre da própria vida a partir daqueles movimentos que já fez com a sua própria vida, e hoje levando suas histórias, sua mensagem para o mundo, né, Gabi? Sem fronteiras. Sem fronteiras. E essa sou eu, gente. Também sou formada em enfermeira, sou profissional da área da saúde desde 2013, então mais de 22 anos na área da saúde, auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, enfermeira,
especialista em cardiologia, me especializei em homenagem ao meu filho Rafael. Então, assim, eu tenho vários papéis, várias partes minhas. Então, às vezes as pessoas falam, quem é a Sandra? A Sandra tá em diversas formas. E hoje eu vou deixar a Gabriela aqui conduzir esse vídeo, esse podcast, esse encontro, essa aula, porque é sempre uma aula, e que possa chegar em vocês. Nós sabemos a nossa intenção e o nosso desejo por trás desse projeto, e que a gente possa levar para o seu coração, para a sua alma, para a sua família, cura, saúde, vida, amor. Então, eu já vou pedindo aqui permissão para entrar na sua casa e tudo que a gente falar aqui, entenda que é uma parte nossa para tocar você aí. Né, Gabi? É isso mesmo. Eu lembro que quando eu comecei toda essa jornada, e junto com essa jornada veio também a consultora de beleza, né, que eu também estou como consultora de beleza, e eu percebi que às vezes, sabe aquela raiva das mulheres? E por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui hoje para todos vocês, porque nada é por acaso, né? Então começou aí como não somente como consultora, mas eu também sou enfermeira e na minha área de atuação eu só assim lido com mulheres, literalmente, mulheres para todos os lados. Então, depois que eu comecei essa jornada, eu comecei a perceber o quanto precisa, né, de cura entre as mulheres, entre as relações entre as mulheres. E o quanto, quando a gente se une, fica tudo mais fácil, tudo mais leve, e uma consegue contribuir aí com a jornada da outra. Mas é claro que eu precisei olhar para muitas feridas, desde as feridas com a minha avó, as feridas com a minha mãe, principalmente, porque quando eu iniciei, eu pensava que a minha maior ferida era o meu pai, mas eu estava muito enganada. Quando eu fui de fato olhar para a relação com a minha mãe, eu pude perceber o quanto de raiva, o quanto de brigas nós tivemos aí enquanto estivemos juntas. E chega um momento da nossa vida que a gente fica procurando, né? Ai, essa situação é porque eu vivi com quem? Com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe, com a minha prima. Só que chegou um momento que eu acredito que foi o mais importante da minha vida, que foi o momento que eu olhei para mim. E aí eu percebi que se a saúde não começasse comigo, mulher, eu não conseguiria ter saúde com nenhuma outra mulher que estivesse ao meu redor, que cruzasse o meu caminho. Então, eu creio que para a gente ter saúde entre as mulheres, é claro que a gente vai olhar para muitas coisas dentro da nossa família, dentro de situações que nós vivemos com os nossos amigos, familiares, mas de fato, quando a gente olha para a gente, que a gente começa a se olhar com menos julgamento, com menos crítica, é aí que começa a transformação. Curiosíssimo a Gabi falar isso, gente, porque eu falei para ela, nós temos todo um roteiro, mas deixa vir, deixa Deus usar. Eu sempre falo que aquilo que te incomoda no outro é sempre algo seu. O outro é só seu espelho, é o reflexo. E a Gabi vinha nas sessões, nas mentorias, sempre cheia de questões com o outro externo. E ela falava assim, eu não sei se faz sentido. Eu não sei para quem que eu tenho que olhar. É para minha mãe? É para você. O quanto isso tá gritando dentro de você. E, gente, para eu entender que muito do que eu vivia no trabalho, com as clientes, às vezes até em vídeos nas redes sociais, era uma dor que eu tinha com as mulheres. Quais mulheres? Porque assim, eu trabalho com constelação, mas eu também trabalho com psicogenealogia, mas eu também trabalho com coach. E aí, você une todas essas ferramentas, que é o que eu faço, normalmente eu uno todas elas.
E aí, gente, para mim foi um marco muito grande que eu dividi com elas, com as alunas da mentoria em grupo, há um pouco mais de 1 ano. Que eu sempre tive muita facilidade de receber elogio de homens, mas eu tinha muita dificuldade de receber elogio de mulheres. Por quê? Por que será que a gente tem tanta dificuldade de receber elogios? E aí eu lembro, eu estava fazendo uma mentoria de autores e palestrantes best-seller. Você lembra dessa história, Gabi? Lembro. E durante a mentoria, teve uma mulher que me elogiou. E eu fiquei, uau! Por que eu tenho dificuldade de receber elogio de mulheres? E aquilo eu trouxe para mim na hora. Você lembra, né, que eu falei? Gente, pasmem-se. Ali caiu uma grande chave na minha vida. Eu tinha dificuldade de receber elogio de mulheres, porque eu tinha dificuldade de receber elogio da minha mãe. A minha mãe não era uma pessoa que me elogiava. A minha irmã não era uma pessoa que me elogiava. Minhas tias não me elogiavam. Mais do lado materno, tá, gente? Porque minhas tias do lado paterno me bajulam, viu? E embora sim tivesse uma ou outra que me elogiava, mas quem eu esperava aquele elogio, às vezes era da minha mãe, era da minha irmã, e eu não tinha. E aí, durante o processo de mentoria, eu descobri também que eu estava muito ferida com as amigas. Que eu achava que eram amigas, né, Gabi? E aí criou esse movimento dentro da mentoria, né, da cura com as mulheres. A cura com as mulheres e não só a nossa mãe, nossa irmã, tias, primas, avós, mas com as amigas, as colegas também. E dentro de tudo isso, a gente começou a levantar esses sentimentos entre as mulheres. Gente, aqui de um lugar muito humano, porque sim, eu também tenho minhas falhas, eu também sou imperfeita, que bom, porque enquanto eu for imperfeita, tô viva, né? Porque o dia que eu for perfeita, Deus vai falar, opa, sua missão na Terra já terminou. E eu comecei a perceber, até nas sessões do grupo, muitas vezes, essa raiva entre as mulheres, essa inveja. E, gente, foi muito curioso que a sessão teve uma mentoria que nós finalizamos agora, dia 28 de junho de 2025, nós finalizamos uma mentoria em grupo e foi incrível, a gente colocou a inveja. E, né, o que aconteceu ali foi incrível, né? Tinha uma pessoa no dia que ela não conseguia nem ter inveja de outras mulheres. E aí aqui eu quero trazer um parênteses. Talvez, às vezes, as pessoas chegam até a gente pela raiva. A raiva que ela tem de você. Mas ela quer ser semelhante a você, então ela se aproxima. Às vezes é pela inveja. E quando a gente identifica isso, é uma cura nossa, né, Gabi? Que foi o que a gente percebeu. Poxa, quando eu percebo que eu tenho inveja da vida que aquela pessoa tem, eu começo a curar aquilo e ao invés de invejar, eu começo a me inspirar. É esse o jogo. Poxa, quando eu falo mal daquela pessoa, por que eu falo mal dela? É porque eu queria ter a roupa que ela tem, o cabelo que ela tem, o marido que ela tem, a vida que ela tem? Tá. Quando eu identifico isso, opa, então qual é a área da minha vida que eu preciso começar a mexer, que o que me incomoda naquela mulher não é a mulher propriamente dita, mas é a vida que ela tem, que foi isso que a gente começou a perceber na mentoria, né, Gabi? Uhum. E aí, gente, por isso que hoje, embora esse momento seja especial Dia das Avós, porque é aí que eu vou entrar também em breve para falar, né? Porque o mês das avós, especial mês das avós, e esse tema saúde entre as mulheres, porque se eu pensar mal de uma mulher, eu tô pensando mal de mim mesma, porque eu sou uma mulher, é um campo coletivo. E hoje eu fico vendo, eu observo, eu sou psicanalista também, então observo um monte de coisa. E o quanto os homens, eles são muito mais unidos.
Porque a gente não vê essa rivalidade entre os homens. Eles se protegem a maioria das vezes. E o porquê não a gente começar a perceber o que eles estão fazendo que nós não fazemos. E aí, gente, o ano passado eu criei esse movimento. Chega de mulheres contra mulheres. A partir de agora, é mulheres com mulheres. Foi isso, né, Gabi? E, gente, eu já fazia live com as minhas clientes, eu já fazia live com as alunas, mas aquilo intensificou mais porque eu sempre fiquei muito feliz quando minhas amigas estavam conquistando alguma coisa, quando as minhas amigas estavam vivendo algo muito bom, eu sempre fiquei muito feliz, mas eu comecei a ficar muito chateada, principalmente eu precisei de um movimento de cura intenso, quando eu soube que uma pessoa que eu tenho plena admiração, que eu gosto muito e que durante muito tempo eu chamei de amiga, ela veio e falou pra mim, eu tinha muita inveja de você. Você lembra do como eu fiquei chateada, né? Ela chegou há uns 2, 3 anos, eu não lembro quanto tempo já faz, e falou, eu tinha muita inveja de você. Eu lembro quando você chegou com aquele carro vermelho, gente, ela falou do sapato, da roupa, do carro, e eu fiquei arrasadíssima, eu compartilhei com as alunas, eu fiquei arrasadíssima porque o amor que eu tenho por ela, só que eu precisei integrar aquilo e falar assim, ela já teve muita inveja de mim. E quantas outras mais? Quando, na verdade, por que isso me feriu? Porque eu sempre fiquei e fico muito feliz com as conquistas. Hoje tá aqui com a Gabriela, só Deus sabe o quanto eu tô feliz. Cada vez que eu fazia uma live, né, então essa cura precisou partir em mim para que eu pudesse ensiná-las. E foi só de um lugar de humildade, de falar, gente, eu também tô triste. Eu também me magoei com isso. E outra, tem uma outra pessoa também, ela foi minha enfermeira quando eu era técnica de enfermagem, que eu compartilhei com vocês. Durante anos eu percebi que ela se afastou de mim e eu não entendia por quê. E eu tentava me aproximar e eu falava, gente, o que eu fiz, né? E assim foi com muitas coisas na minha vida. E eu sempre compartilhava com elas. Porque eu falo que 99,99% das coisas que eu ensino é porque eu vivo. E eu só ensino porque eu vivo. Porque eu olho para aquilo, integro aquilo, e aí sim eu posso mostrar um caminho. E aí eu lembro que essa enfermeira, ela foi minha enfermeira quando eu era técnica de enfermagem, me ligou. Eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, eu não lembro, acho que ano retrasado, 2023. Ela me ligou, gente, pra falar que ela queria me pedir perdão. Porque durante mais de 7 anos, ela me culpou por várias coisas que aconteciam na vida dela, quando, na verdade, tudo que ela queria era ter a coragem que eu sempre tive. E aí ela falou, e agora eu entrei num curso que eu vi que você já até fez esse curso também, e eu vi que você tá lá na comunidade, e ele fala que a gente precisa olhar para essas questões. E eu falei, poxa, falei para ela, mas eu nunca imaginei isso. Ao contrário, eu ficava feliz. E aí, enfim, a gente teve uma conversa. E ali eu falei, uau, então a maioria das pessoas que eu sempre fiquei muito feliz com as conquistas eram as pessoas que tinham raiva de mim, inveja de mim. E eu precisei olhar para a raiva, para a inveja. E não a minha raiva, não a minha inveja, mas a raiva que as mulheres sentiam de mim. A raiva e a inveja que as outras mulheres sentiam. E aí, gente, eu precisei olhar para um lugar muito secreto, que era a raiva que eu sentia que a minha mãe sentia de mim. Eu lembrei de quando meu irmão Luiz Carlos se formou jornalista e ele fez um post falando de mim. E a minha mãe deve ter ficado com muita raiva de mim e eu sentia. Mas a forma de eu ver tudo isso era as outras mulheres sentindo essa raiva e essa inveja. Então, gente, embora na minha cabeça a minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa, na minha cabeça, que é o que a gente acha na nossa cabeça, não
na realidade, às vezes, não é o que a gente pensa. E acessar tudo isso dói, né, Gabi? Nossa. E eu até falo que o ano passado, em 2024, quando eu percebi que a minha dificuldade de receber elogio de outras mulheres era esse lugar de me curar com a minha mãe, com a minha irmã, eu fiz uma live e me expus, porque é só se expondo mesmo que você consegue curar. Eu falo que o trauma, ele precisa ser acessado até você se curar. E eu não sei, gente, se a minha mãe viu essa live, se a minha irmã viu essa live, mas eu sei que até outro dia eu publiquei uma foto, minha irmã colocou lá, que linda, eu, uau! A minha irmã me elogiou, sabe assim? Então, assim, e às vezes é uma coisa que nem elas percebem. Eu falo muito isso pra minha mãe. Falo: "Mãe, já é tão natural você falar e fazer algumas coisas que você faz e você não percebe". Eu até falei pra ela recente, falei: "Mãe, agora toda vez que a gente for conversar, eu vou gravar e depois eu vou te mandar pra você ouvir". O quanto às vezes ela me acusava, me atingia e aí isso fazia com que lá fora, no mundo, no trabalho com outras mulheres, eu também fosse atingida. E quando você traz isso para a consciência, gente, você começa a perceber que o que está acontecendo fora não é sobre você, é sobre o outro. E é isso que nós trabalhamos no último ano, né, Gabi? Uhum. Esse lugar dessa cura entre as mulheres. Por quê? E agora eu vou passar a palavra para a Gabi hoje empreende também. Eu até ia falar, Uhum. traz os produtos da Mary Kay, porque eu tô, gente, tô de produtos Mary Kay aqui, passei minha base, meu gloss que eu ganhei da Gabi, tudo Mary Kay. A Gabi começou a sentir isso no empreendedorismo. Gente, sabe Uhum. aquelas brincadeirinhas? Outro dia eu tava com uma enfermeira do meu lado, eu até compartilhei, né? E aí eu tava tendo show de talentos no hospital onde eu trabalho. E aí eu, nossa, a enfermeira tal também canta, ela desenha. Aí uma enfermeira que estava do meu lado falou: nossa, se fosse tão bom assim, ela já não estava mais na enfermagem. Gente, aquilo me doeu profundamente. Eu só olhei para ela e falei: pelo amor de Deus, não faz isso com você, com seu filho. Porque eu falei: não é porque a pessoa tem vários talentos que o que ela faz é porque não dá dinheiro ou dá dinheiro, não é sobre isso. E é isso que a gente fala, eu amo ser enfermeira, gente, mas eu também amo ser palestrante, eu também amo ser escritora. E quando você entende que você não precisa escolher entre uma coisa ou outra, mas você pode usar seus dons e seus talentos. E por que eu pude levar isso para essa pessoa? Claro, não vou trazer o contexto aqui, mas porque a gente já olhou isso na mentoria, né, Gabi? O Uhum. quanto um dia a Gabi também já precisou reconhecer que ela já julgou e criticou quem empreendia. Sim. Então agora eu quero que você fale desse seu lugar, Gabi, aqui no empreendedorismo, atuando com Mary Kay, que também curou sua autoestima. Uhum. O quanto você percebeu essa raiva entre as mulheres e essa disputa, né? E até esse lugar de, tá, mas se você empreende com Mary Kay, por que que você também é enfermeira? Como se você nós aqui sabemos desse Uhum. lugar, né? Das pessoas que ficam, eu escolho uma coisa ou outra, que é essa divisão lá da infância que não tá curada ainda, mas não dá pra gente trazer tudo isso aqui, mas compartilha aqui com a gente, Gabi, esse lugar de empreender e o seu público é feminino e Uhum. como você começou a perceber que você precisava se curar com você mesma para que você pudesse começar essa cura interna e começar a perceber fora. Ah, eu te entrevistando aqui, né? Não, no caso, é só para você compartilhar mesmo. Sim. Primeiro eu percebi quando eu ia, assim, gravar um vídeo mesmo, né, porque apesar de algumas pessoas acharem que às vezes a gente publica, e algumas pessoas não sei se fazem isso ou não, mas tudo que eu publico, inclusive eu aprendi isso, né, no meu desenvolvimento, que a gente tem que colocar uma intenção. E tudo que eu publico, eu sempre coloco uma intenção, tanto na escrita quanto nos vídeos, e eu faço realmente com muito carinho mesmo para que possa, assim, alcançar outras pessoas. Como a Sandra disse,
Nem tudo é sobre dinheiro. Sim, eu amo dinheiro, dinheiro é muito bom, mas nem tudo é somente sobre dinheiro. É também essa vontade de servir e que eu fui percebendo na minha caminhada, o quanto é gostoso a gente servir com satisfação, com carinho, e isso a gente consegue atingir outras pessoas. E quando eu comecei, eu percebi, assim, nos vídeos, né, porque às vezes eu começava a querer fazer um vídeo e a minha autoestima estava lá embaixo. Eu passei também por um processo aí em relação à obesidade, então doeu muito, ainda dói um pouco, então é uma coisa que realmente quando a gente precisa se curar, a gente precisa falar a verdade pra gente, encarar ali a verdade frente a frente, porque senão a gente não consegue, né, essa transformação. Então, dentro da Mary Kay foi isso que aconteceu comigo, a minha autoestima, e eu acredito que só quem empreende tem algumas coisas na nossa vida que só quem passa sabe. E acredito que só quem empreende sabe também as nossas dificuldades. Para mim, que sempre tive uma mentalidade CLT, então de também ter essa nova visão em relação ao financeiro, todos os dias ali você chega a dinheiro, né, com o seu trabalho. Então, tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons, tem dias que a gente escuta críticas, tem dias que às vezes eu percebo que algumas clientes e algumas amigas às vezes vêm depositar alguma dor delas, mas hoje eu já entendo e consigo discernir o que é meu e o que é daquela pessoa, até para que eu possa conduzir da melhor maneira possível, para que aquilo não vire um atrito, não vire uma discórdia, porque assim como eu vejo também a dor do outro, e eu só vejo porque eu também passei por toda essa dor, eu também era uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que julgava muito, que criticava muito, e foi também desse outro lado empreendendo quanto eu pude perceber e sentir a pessoa que eu fui. E é quando a gente acessa esse lugar de que o do da pessoa que você foi, que você sente aquilo, que você percebe e integra na sua história, é que você consegue aí a transformação, a ter saúde naquela área da sua vida. Eh, Muitas vezes a gente fica mentindo pra gente, eu percebi que quase a vida toda eu mentia pra mim, que eu ia jogando todas as dores, eu sabia, eu tinha noção de que eu tinha muitas dores, mas só de fato quando eu olhei para elas é que eu percebi o quanto eu tinha de dor e eu estava assim totalmente perdida nas minhas dores, eu não sabia nem por onde começar. É como se eu tivesse uma caçamba assim de dor e eu tentasse procurar, assim, sabe quando você tenta procurar por onde você começa primeiro? E eu realmente não sabia. E foi a partir de tudo isso que eu comecei por mim, e aí quando você começa por você, muitas coisas começam a mudar, você acaba se afastando de algumas pessoas, porque às vezes você precisa parar para respirar, assim, um pouco e falar: "Cara, quem sou eu? Quem é a Gabriela? Deixa eu encontrar aqui minha identidade, que no meio dessa documentação toda foi perdida". Então, às vezes, a gente precisa tirar uma nova identidade, e buscando todas as nossas partes, né, que a gente foi, e realmente tirar uma nova identidade. Não excluindo nada do que você foi, nenhuma parte sua, pelo contrário, assumindo todas as suas partes. Tudo que você fez, que aquele sentimento que você se arrepende, você não consegue apagar aquele sentimento. Eu me arrependo de muitas coisas e acho que uma das coisas que eu mais me arrependo era das brigas com a minha mãe, mas hoje eu não posso apagar aquilo. Então, é integrando essa minha parte que eu consigo transformar.
e talvez quando eu tiver meus filhos e quando eu estiver me relacionando com as outras mulheres, eu pare, respire e veja que não é esse o caminho, né, que a gente pode ter uma relação saudável com todas as mulheres. Aproveitando aí essa emoção, que a partir desse momento você que está nos ouvindo, assim como eu e a Gabi já estamos caminhando esse caminho, possa ter uma relação saudável com a sua mãe, com as suas avós, com as suas irmãs, amigas, tias, primas e com todas as mulheres que cruzarem o seu caminho. Para que lá na frente a gente possa se emocionar não com tristeza, mas com alegria. E isso eu falo para me ouvir, porque eu sempre falo, né, Gabi? Tudo que eu falo pro outro, eu me escuto. E recente a minha mãe falou uma coisa que eu falei: "Mãe, se eu tiver essa língua que você acabou de falar comigo, que Deus corte, porque eu jamais quero ter uma língua afiada a ponto de machucar tanto alguém assim". E quando a Gabi se emocionou, chegou aqui, porque eu sei que eu já feri muita gente com as minhas palavras, com a minha língua, e estou aqui, bem humana. Então, se você é uma mulher que eu já feri, eu sinto muito. Seja minha mãe, seja minha irmã, minhas tias, minhas avós, minhas amigas. Nós estamos aqui para sermos melhores, termos saúde. Então, a gente já sabia que isso também era uma cura nossa, né, Gabi? Então, aqui bem vulnerável, gente. Eu reconheço todas as vezes que eu feri alguém e todas aquelas que eu já tive consciência, eu já fui atrás para me desculpar, para escrever uma nova história. Então, que a partir de agora, se esse vídeo chegar até você, se essa nossa vulnerabilidade chegar até você, que seja para que você possa acessar essa cura. E às vezes eu pergunto a idade das pessoas. E eu hoje mesmo perguntei a idade aqui do Cauã, do Cadu, porque eu penso, eu queria ter tido acesso a todos esses conhecimentos, essas informações muito mais jovem. E a Gabi falou de filhos. E, gente, tudo isso começou com o meu filho. Eu querendo ser uma mãe muito boa para ele. E para eu ser uma mãe boa, eu precisei curar a minha parte ruim de uma infância sofrida, de uma criança ferida, de uma adolescente ferida, para eu não ferir meu filho. E eu tenho toda a humildade e humanidade quando eu faço alguma coisa que eu percebo que eu repeti uma fala do meu pai, um gesto da minha mãe, alguma coisa da minha avó e falar: "Filho, desculpa". E é muito curioso, porque meu filho tem 14 anos e eu sou assim desde que eu estava grávida. E ele tá com uma mania agora, Gabi, de falar assim. É que você falou de falar a verdade. Gente, na mentoria, eu falava: para de mentir pra você. Não só ela, as outras também. Eu falo, gente, a mente mente. Quantas vezes eu falei essa frase? A mente mente. E a gente mente pra gente. Porque, gente, quem quer ir lá pegar essa caçamba e começar a desentulhar tudo aquilo, limpar? Ah, você não quer, então você prefere ficar mentindo. E meu filho, desde bebezinho, eu falo: filho, fala a verdade. Doa a quem doer. Sempre a verdade. E agora, de um tempo pra cá, essa é nova, você nem sabe disso, vou contar aqui de primeira mão. Ele tá com uma mania de falar: mamãe, o papai tá falando agora, fala a verdade, filho, tal. Ele, mas eu tô falando. Aí o pai dele cita uma passagem da Bíblia, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu, seu pai? Falando versículos da Bíblia. E ele fala, o Rafa sabe. João 8, agora eu não vou lembrar o versículo. E o Rafael fala isso todos os dias agora. E aí eu falo, filho, a mamãe fala desde 2019, quando a mamãe começou a dar treinamento, falareis a verdade e ela vos libertará.
como é difícil a gente falar a verdade pra gente mesma, né, Gabi? Pra nós mesmas, assim, tipo, cara, sim, eu ouvi isso sobre mim, sim, eu acreditei que eu era essa pessoa e sim, agora eu sei que eu sou quem Deus diz que eu sou. E aí é resgatar essa identidade de quem Deus diz que nós somos e não as circunstâncias, né? E, e aí, para finalizar, hoje eu estava dirigindo e sempre que eu vou dirigir um tempo grande, eu coloco uma pregação. E eu estava escutando. Se você não assistiu a pregação do David Leonardo, Levanta e Vai, assista. Você já assistiu? Assisti. Que fala exatamente sobre isso. Gente, David Leonardo é uma referência, eu vivo falando e, né, a Gabi começou a assistir David Leonardo porque de tanto eu falar, Dona Lúcia, que quem me ajuda com a Rafael desde pequeno, ela não suportava David Leonardo, agora escuta sempre. E ele fala o quanto ele se percebeu repetindo padrões, né, do pai, da mãe, com os filhos dele, e ele, não, filho, vamos fazer diferente. Então é isso, gente. Eu escolhi ser diferente como mãe, e essa meta eu estou cumprindo. Mas hoje, além de querer ser diferente como mãe, eu quero ser uma mulher diferente, uma profissional diferente e que eu possa ser melhor a cada dia. Tanto que os 2 primeiros livros que eu escrevi, Cardiopatia Congênita, o melhor de mim. Porque faz muitos anos que eu extraio o melhor que eu tenho. Embora, sim, eu tenha uma parte da minha vida que foi muito complicada, uma adolescente muito complicada, uma adulta muito complicada, mas hoje eu extraio o melhor de mim de tudo que eu vivi. E vamos falar de vó? Vamos. Porque daqui a pouco a gente já tá indo pro final, né, gente? Cadu tá só ali. Gente, quem aqui já parou pra pensar que tenha alguma coisa pra curar com vó? Você tinha pensado nisso em algum momento, Gabi? Não, nunca pensei. Eu sabia que eu tinha muitas coisas não resolvidas da minha infância com a minha avó paterna. A minha família paterna vem de muitas histórias, mas a minha história com a minha avó paterna era a violência. Embora ela bajulasse muito a gente, ela veio do Nordeste. Ela mora lá, inclusive, tá, gente? Ela tá viva. Linda. Mas não foi sempre assim. Quando eu era criança, minha avó vinha para São Paulo e ela me batia com chinelo de madeira. Hoje eu conto sem chorar. Mas não foi sempre assim. Quando eu era criança, minha avó paterna me batia com chinelo de madeira. E minha avó materna não fazia nada. Deixava. Quando meu pai chegava, minha avó paterna ainda fazia um show e meu pai dava outra surra na gente. Mas ela morava no Nordeste, então a gente pouco convivia e tal. E quando eu tinha 14 anos, meu pai me deu uma surra, gente. E eu revidei. Falei, não, chega. Tanto que foi a última surra que meu pai me deu. Em mim foi a última, 14 anos. Porque eu revidei. E naquela época eu soube que a minha avó paterna escreveu uma carta que minha mãe nunca deixou eu ler. Mas eu sabia que coisa boa não era. Porque senão minha mãe teria deixado eu ler. E passou. Eu tinha 14 anos. Hoje eu tô com 41. Eu imaginava que tinha alguma coisa pra curar com a minha avó? Claro que não. A vida seguiu, gente. Eu fui vestir a armadura de ninguém vai mais me ferir. Só que o problema de ter vestido essa armadura e ninguém vai mais me ferir, gente, a armadura, tipo, quando eu não deixava a flecha me atingir para não me ferir, eu também não deixava coisas boas entrarem na minha vida. Eu pus uma armadura. E para me proteger mesmo. Então, aqui não é uma desculpa, a gente sabe, dentro da mentoria, dentro de tudo aquilo que hoje eu aprendi, vivi e hoje ensino, essa armadura, essa casca que a gente coloca é uma proteção. Chega, tipo, já invadiram demais. Chega. E a gente, hoje eu ensino sobre limites. Mas eu sabia coisas com a minha avó paterna.
Mas com a minha avó materna, eu falava, não, ela é uma linda, uma fofa, uma querida, não abria a boca. E aí também existe um problema. Não abria a boca. Uma fofa, uma querida, mas também não se posicionava. E aí, gente, eu lembro, eu já tinha feito minha primeira formação em constelação, em 2019. E aí eu lembro que eu só queria ir nas constelações, porque eu percebi que quanto mais eu representasse, mais eu me curava, mais a energia de cura chegava na minha família. E aí eu lembro que era julho de 2019, ia ter a vivência, conexão com a avó materna. Eu falei, ah, não vou não. Vou na constelação. Porque eu era, gente, de segunda a segunda, onde tinha o dia inteiro, todo dia. E eu ia. E aí, nesse dia, eu falei, ah, não. Vou na vivência, né? Conexão com a avó materna. Gente, só de fazer o trajeto indo pro auditório, quando eu sentei e fechei os olhos, já lembrei. Olha só, eu, com 6 anos, já cuidava da minha avó materna. Cuidava, mas a sua avó sempre andou, sempre falou assim, gente, mas minha avó era do sertão. E eu, da capital. Então ela vinha para São Paulo, eu falava, vó, tem que tomar banho. Mas lá no sertão não era o hábito dela tomar banho. Chegava aqui, ela não queria tomar. Ah, vai tomar. Aí pensa eu, com 6, 7 anos, enfiando minha avó no banheiro, dando banho na minha avó. Como eu me sentia perante minha avó? Bem maior. Bem maior. E naquele dia, quando eu sentei naquela cadeira, eu falei, misericórdia, tem muita coisa para curar com a minha avó materna. Preciso voltar pro meu lugar. O meu lugar de neta. Então você pode estar me ouvindo aí falando, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Muita coisa. Teve uma constelação de uma pessoa que eu fiz em grupo, num treinamento que eu dei era alguma coisa além da avó ou além da mãe, não lembro, porque já foi tantos workshops, tantos temas que eu não lembro. E nós olhamos ali para insegurança, a pessoa trouxe esse tema, me sinto insegura, e a insegurança não era insegurança, era o que tinha acontecido com ela e com a avó. Então ela estava presa numa situação que tinha acontecido com ela e com a avó lá atrás. Então, por que eu tô trazendo vó aqui agora? Porque é especial o mês das avós. Então, gente, às vezes a gente sabe que tem alguma coisa para curar, às vezes a gente não faz ideia. Na minha cabeça, eu não tinha nada para curar com a minha avó materna. E sim, eu percebi ali o quanto eu, desde pequena, já tinha responsabilidades, ou eu mesma me colocava, ou porque a vida me ensinou a ser assim, e eu, inconsciente, me sentia maior. Então, eu achava que eu tinha que cuidar, eu achava que eu que tinha que fazer. E aí, voltar para o meu lugar de neta, de filha, de irmã, foi difícil. Porque eu já estava há mais de 30 anos vivendo fora do meu lugar. E quando você vive fora do seu lugar, você não vive os seus relacionamentos, você não vive a sua profissão, você não vive o seu dinheiro. Por quê? Porque você está fora do seu lugar. Mas isso fica muito difícil de demonstrar assim, falando, né, Gabi? E aí, por que eu quero falar agora isso? As pessoas costumam dizer que eu sou muito corajosa. Eu estava falando isso pra Gabi um pouco antes de chegar. A Ana Paula, minha coordenadora, ela fala, Sandra, você é muito corajosa. Gente, eu não sei de onde veio isso. Mas eu lembro que nessa vivência, conexão com a avó materna, a gente tirava uma palavra. E a minha palavra foi coragem. E eu já fiz esse post várias vezes, lembrando de algo que aconteceu em julho de 2019. E eu lembro que naquele post, minha avó, Terezinha, a mãe da minha mãe, ela era viva, ela faleceu tem 1 ano, ela faleceu ano passado, em julho do ano passado, completou 1 ano agora. Mas eu lembro que eu fiz um post naquela vivência e falei, sim, vó, eu sigo tendo muita coragem. Então hoje, nesse tema especial, né, mês das avós, saúde entre as mulheres, eu quero desejar, intencionar que todas nós possamos voltar para o nosso lugar. O nosso lugar, o nosso destino, a vida que nós nascemos para viver.
Eu até trouxe uns bonecos aqui que eu vou colocar aqui já já, só para simbolizar o que eu tenho de intenção para nós, mas vou deixar para o final, quando já estiver chegando no final, porque já estamos. E é isso, gente. Às vezes a gente não. Ah, só para deixar claro, a minha avó paterna e eu, desde sempre, a gente tem um ótimo relacionamento. Mas eu precisei me curar com a minha avó paterna, com coisas que aconteceram quando eu era criança. Eu tive que entender que o meu pai só deu pra gente aquilo que ele recebeu. E que a minha avó paterna se tornou a mulher que ela se tornou pela história que ela traz de vida também. Existem histórias no meu sistema familiar, gente, que só agora que eu sei, eu consigo entender tudo. E por isso que tem aquela frase: se você não sabe de onde você veio, tão pouco saberá para onde vai. Então, por que eu vivia situações, relacionamentos conflituosos? Porque isso começou muito lá atrás. Então, hoje tem uma intenção para tudo isso. E eu ensinei a Gabi: tudo que você for fazer, coloque uma intenção. Eu lembro um dia que a gente saiu desse estúdio com um grupo de empresários. E aí teve uma pessoa que falou assim para mim: eu quero fazer um podcast com você. Você sabe de quem eu tô falando, né? Falei: qual a sua intenção? Aí ele falou: não tenho. Falei: então, enquanto eu não tiver uma intenção, eu não faço. Porque eu preciso ver se a sua intenção está alinhado com aquilo que é a minha intenção. Então, tudo que você for fazer, coloque uma intenção e que essa intenção seja boa para você e para todos que vão acessar isso tudo. Não é mesmo, Gabi? Você sabe, Sam, que você estava falando agora, né? E me veio uma coisa assim para falar, que às vezes a gente tá com aquela situação se repetindo na nossa vida e a gente não quer olhar. E eu lembrei assim que da minha relação com a minha mãe, né? Que sempre foi ali conflituosa e tudo mais, mas tivemos muitos momentos bons também. Mas a minha avó materna, ela faleceu depois da minha mãe. E até pra gente ver como é linda, assim, a bondade de Deus. Porque eu tive o privilégio de conviver com a minha avó mais ou menos por 1 ano e meio. Nós moramos juntas na casa da minha tia. E na nossa convivência foi muito difícil para mim, porque eu estava vivendo ali um processo de luto, né, da minha mãe, e a minha avó era idêntica à minha mãe. Então, ao mesmo tempo que eu sofria, assim, o luto da minha mãe, parecia que a minha mãe estava ali. Mas eu acho que eu estava tão ferida, que eu não conseguia ali ver a bondade de Deus em trazer cura, né, para minha vida, em poder fazer diferente com a minha avó, eh, do que eu fiz com a minha mãe. Claro, assim, eu era bem mais educada com a minha avó, porque com a minha mãe eu muitas vezes eu explodia mesmo. Então foi uma oportunidade de eu fazer um pouco diferente, mas de certa forma aquilo também me atingia, né? Porque lembrava muito ali da relação com a minha mãe. E acho que parte ali já foi um início ali do processo de cura, mas quando eu fui realmente perceber que eu precisava de cura foi quando eu iniciei aí o meu relacionamento amoroso, e teve um momento que eu era muito, assim, explosiva, agressiva, e eu falei assim: "Meu Deus, eu me tornei a pessoa que eu mais temia, que era minha mãe". E foi aí que eu comecei todo esse mergulho aí no desenvolvimento, essa minha busca, essa minha sede de cura, e é isso que eu quero deixar, assim, para vocês também, pra que vocês comecem a ter mais atenção naquilo que incomoda vocês, porque pode ter certeza que é a mão de Deus falando para vocês: "Olha, olha esse sinal aqui, olha isso daqui, olha essa fumaça aqui, presta atenção, isso daqui tá querendo te curar".
É muito real mesmo isso. Você sabe que tudo aquilo que a gen ó, pra você, chave de cura. Tudo que você julga e critica no outro, é o que você precisa olhar pra você. Então tudo aquilo que a gente julga e critica na nossa família, principalmente nos nossos pais, nós vamos nos tornar. Então, por que eu tô falando isso? Eu julguei tanto a minha família, principalmente paterna, por conta de bebida, de cigarro, que eu me relacionei com uma pessoa em algum momento da minha vida alcoólatra e que fuma. Hoje, graças a Deus, já faz aí um bom tempo que essa pessoa, eu sei, aí fico sabendo que já não bebe, mas eu julguei tanto e critiquei tanto meu pai, a família do meu pai, por causa de vícios com álcool, com cigarro, que eu me relacionei com uma pessoa. Então, gente, eu também me tornei a minha mãe. E quando você fala: "Cara, eu me tornei minha mãe". É a melhor coisa quando você assume, né, Gabi. Por quê? Porque nesse lugar você fala: "Sim, mãe, eu me tornei você, eu sou igualzinha a você. E por favor, me olhe com carinho se agora eu escolher fazer um pouquinho diferente". Mas só é possível a gente fazer isso quando a gente dá um lugar íntegra. Assim, gente, me tornei minha mãe. E eu me tornei minha mãe em tudo. E hoje sim, eu dou um lugar. E tem muita coisa que eu ainda olho para minha mãe e falo o quanto eu sou desse jeito e por isso ela ainda vem aqui e se posiciona na minha frente para me lembrar de quem eu me tornei. E e é isso, a gente começar a olhar que o outro é só o nosso reflexo, o outro é o nosso espelho. E é tão nosso espelho que eu tô aqui, com a Gabriela de 34 anos, que é o meu espelho. Eu olho pra ela quantas vezes, né, Gabi, eu já falei: "Gente, você é a Sandra dos 34". Às vezes nas sessões ela chorava, e eu falava: "Meu Deus, você tá vivendo coisas que eu vivi aos 34 anos". Quantas vezes eu já fiz isso, né, Uhum. Gabi? Mas hoje eu olho com um lugar muito especial, muito sagrado, de perceber o amor de Deus na minha vida e me deixar ter a oportunidade de conseguir integrar tudo isso e hoje fazer diferente. E até tá aqui. Gente, eu descobri que não era meu sonho ter um canal no YouTube, que não era meu sonho gravar vídeos. Era o sonho do meu irmão para minha mãe. E por ela ter tanta coisa que a gente já falou tanto: "Mãe, você tem tanto conhecimento, né, começa a gravar, cria um canal". De tanto eu falar para ela fazer, quem acabou fazendo fui eu. Só que quando eu reconheci isso, que foi o ano passado, que eu reconheci isso, em 2024, eu falei: "Tá, mas agora virou meu sonho, mas agora virou a minha missão, mas agora eu me proponho a fazer isso de um outro lugar, o lugar que a Sandra escolhe fazer isso". Então sim, eu me tornei minha mãe em muitas coisas, mas hoje eu escolho, isso aqui eu vou fazer igual e isso aqui eu posso fazer diferente. E é só a partir dessas consciências que a gente pode movimentar diferente. Uhum. Quanta coisa, hein, Gabi? Nossa. Gente, eu quero fazer aqui uma dinâmica, posso? Pode. Eu tinha pensado de fazer diferente, mas eu trouxe aqui umas bonequinhas para integrar as mulheres na nossa vida. As mulheres que venham com amor que cura, com alegria, com saúde, com vida. E agora que a gente possa olhar para as mulheres e que a gente possa confiar nas mulheres. Esse é As cores nessas bonecas têm um sentido. E ela é diferente.
Porque nesse lugar da confiança, você vai precisar confiar no seu pai biológico, na sua mãe biológica e, sobretudo, em Deus. Então, que a partir de hoje você possa confiar em Deus, no seu pai, na sua mãe, para que você possa confiar nas mulheres. Nos homens também, mas fica as cenas para os próximos capítulos. Que venha muito amor de tudo isso. Esse é um exercício que vocês possam integrar aí nos corações. Bora terminar, Gabi? Como você quer Bora. terminar esse vídeo de hoje? Vamos deixar uma frase que, se a gente tivesse a oportunidade, eu principalmente, porque já tenho aí as minhas 2 avós falecidas e a minha mãe também, se a gente pudesse deixar uma frase para elas, curta e que Deus entregasse no coração delas, o que você diria, Sam? Eu diria o que eu disse na minha primeira vivência, conexão com a avó materna, mas que hoje possa ser para minha avó materna, para minha avó paterna, para minha mãe, para minha irmã, para as minhas tias, para todas as mulheres. Eu sigo com muita coragem. Por mim e por todas que não puderam. Obrigada. E eu diria que eu só tenho essa vontade de fazer diferente, porque muitas delas fizeram diferente do que eu tenho vontade de fazer agora. E eu vejo muita força, eu vejo muita coragem, eu vejo muito brilho em todas elas. Não é só porque a gente quer fazer alguma coisa diferente que a gente também não integra todas as partes de força que vieram de tantas mulheres. Gente, a gente finaliza esse vídeo, esse encontro, esse momento, com a intenção maior. Saúde entre as mulheres. Obrigada, vó Zilda. Obrigada, vó Terezinha. Mãe, irmã, obrigada. É por vocês também. Gratidão, Gabi. Gratidão. Um beijo a todos vocês. Um beijo.